Recentemente, a Petrobras anunciou um reajuste no preço dos combustíveis, que está na faixa de 25% do diesel, mais ou menos 18, 19% da gasolina, e também um aumento bem substancial no preço do gás. Esse aumento ele vai impactar na bomba, estima-se, em torno de 1 a 1,50, tá, segundo o governo federal, mas algumas mudanças estão sendo pleiteadas. Até porque a gente tem a previsão, as piores previsões da Rússia falam que se a Rússia de fato for boicotada, como está sendo boicotado o gás natural, o petróleo, se ela anunciar que não vai mais vender para ninguém, o preço dos combustíveis pode chegar a $300 o barril e, segundo pesquisas feitas aqui no Brasil, os combustíveis iriam para R$18. Imagina a gasolina sendo vendido a R$18. E vocês estão, né? Eu ia falar, eu também estou careca de saber que o preço dos combustíveis, ele impacta muito na vida financeira de um país. Não só porque vai ficar mais caro para você conseguir fazer o seu deslocamento, os motoristas de aplicativo estão reclamando demais, falando, por exemplo, que não existe mais uma vantagem em trabalhar no Uber, outros aplicativos. A gente tem, por exemplo, caminhoneiros, muito possivelmente pleiteando alguns grupos fazer até uma greve graças ao aumento do preço dos combustíveis, e impacta em praticamente toda a vida financeira por conta da inflação. O Brasil é um país muito rodoviarista, se aumenta o preço do diesel principalmente, claro que isso vai aumentar o preço dos alimentos, camiseta, indústria, enfim, né? Tudo aumenta de preço, porque o frete é essencial no nosso país, ainda mais pensando num país gigantesco de 8,5 milhões de quilômetros quadrados. O Brasil é um país continente e os deslocamentos eles são muito longos feitos no Brasil, dependente, claro, do diesel. Então aqui vai a pergunta, né? Quem é o real culpado desse aumento do preço dos combustíveis? E claro, quais são as propostas que a gente pode fazer para solucionar ou pelo menos amenizar o aumento do preço dos combustíveis aqui no Brasil? Se você quer saber a resposta dessa pergunta de ouro, né, que literalmente vale milhões, até bilhões aqui no Brasil, e muito mais também sobre geografia, geopolítica, atualidades, política, polêmicas, enfim. Tudo para você se manter sempre bem atualizado, já se inscreve no canal, deixa seu like e compartilha esse vídeo, que eu, professor Ricardo, conto muito com a sua ajuda, beleza? Link para o curso completo de Geografia, Geopolítica e Atualidades na descrição. É baratinho, vocês não vão se arrepender, tá bom? Contato comigo ali, ó, pelo WhatsApp e tal. E claro, pessoal, deixa seu like se você achar que é conveniente. Se você tiver interessado, achar que, enfim, né, faz parte, é uma coisa que engrandece, é uma coisa que, sei lá, o meu trabalho valoriza, você acha que vale a pena recompensar também, vocês podem ser membros aqui do canal. Isso com certeza ajuda bastante eu continuar produzindo aqui vídeos diariamente para vocês, tá bom? Então lá, galera, é o seguinte, ó. Como eu falei aí na introdução, é um problema bastante grave e o nosso poder político está tentando mostrar soluções. As 3 soluções que estão sendo feitas nesse momento, elas são soluções bastante diferentes entre si, mas que trazem todas as consequências positivas e negativas. Então, a primeira solução que está sendo pleiteada, que é a intervenção do governo, criando auxílio ou até mesmo subsidiando o preço dos combustíveis. Ou seja, o Estado vai lá e ele compra a diferença. Então, sei lá, a gasolina vai ser vendida numa média de R$7 agora no Brasil, ou R$7,50. Como é muito caro, o governo vai lá e ele compra uma parte. Aí seria vendida, sei lá, R$7,50, o governo vai lá e faz ser vendido a R$5. Eu tenho certeza que se de fato isso fosse feito a curto prazo, aumentaria muito a popularidade do presidente. Claro, pessoal, olha, o presidente ele conseguiu fazer um programa que reduziu o preço dos combustíveis de R$7,50 para R$5. Aí, tal, né? Mas calma, a nossa análise ela tem que ser bastante assim, técnica, apurada e sem emoções, mais com razão do que emoção. Vamos pensar o seguinte, ó, inclusive está sendo pleiteado, tá? A gente tem, por exemplo, o Senado recentemente votando a criação de um auxílio gasolina e um auxílio diesel, que vai ser implementado também no Auxílio Brasil, só que tem uma dificuldade até mesmo técnica para ser aplicado, porque estamos em ano eleitoral. Em ano eleitoral você não pode criar um orçamento ainda maior como um auxílio, porque, claro, parece uma medida muito eleitoreira. Se tivesse sido feito ano passado, aí poderia ser aprovado, né? Mas qual que é o grande problema da criação desse tipo de benefício, né? Do pagamento dessa conta? É que não existe, e isso eu vou falar em todas as soluções apresentadas, não existe dinheiro que dá em árvore, né? É muito bonito falar que vai reduzir o preço. A questão é, da onde vai vir essa grana? Da onde vai vir esse dinheiro? Por exemplo, esse auxílio gasolina que está sendo pleiteado, ele vai custar aproximadamente, no máximo, aí, R$300 para alguns setores, 200 e 100 para outros. O limite, o teto estabelecido são R$3 bilhões. Pô, professor, que legal, R$3 bilhões. Se a gente começa a fazer muitos subsídios, muitos pagamentos, a tendência é que a gente gaste mais do que a gente arrecada, e aí eu apresento 3 soluções para vocês, para a gente não sair no vermelho. Quais são as 3 soluções? A gente reduz então o preço dos combustíveis,
só que a gente vai ficar no vermelho, vai ficar no déficit. O que o governo pode fazer? Aumentar impostos. Então, a gente vai deixar de pagar a gasolina mais cara para pagar impostos em outros locais. Depende do tipo de imposto que for criado, é até pior do que aumentar o preço dos combustíveis. Se for imposto no consumo, imposto nos alimentos, sei lá, é até pior, percebe? Ah, se for imposto que pegue mais a galera de uma classe mais alta, pô, aí pode até ser discutível. Existem algumas objeções e alguns pontos positivos. Mas ou vai ser na forma de pagamento de impostos, vai ter que aumentar imposto para cobrir esse rombo, ou vai ser na forma de emissão de dívida pública, então o Brasil começa a liberar títulos que vão ser comprados por outros países, por investidores brasileiros e tal, que na prática você está empurrando com a barriga e fazendo o Brasil tendo que arcar com juros e rolamento da nossa dívida mais para frente, ou o governo imprimir dinheiro. Se ele imprimir dinheiro, ele vai estar gerando inflação, a desvalorização da moeda. Ou seja, você vai pagar só R$5 na gasolina, só que o seu dinheiro vai valer cada vez menos. Então é como se fosse uma socialização das perdas. Você não perde ali no momento, você deixa de pagar R$7,50 para pagar R$5, mas em compensação, tudo que você compra vai ficando mais caro, você vai tendo uma redução do seu poder de compra. Então, tem que tomar muito cuidado com a criação desses auxílios, porque não existe muita mágica na economia. Então, entendi, o professor falou então que ele é contrário à criação de auxílios. Não sou. Eu defendo sim. Acho que nesse momento o governo deveria fazer uma intervenção um pouco mais forte, até criando algum tipo de programa para baixar o preço. Só que não adianta você criar auxílios se você não tira dinheiro. Não adianta você aumentar os gastos sem cortar gastos de algum lugar, porque senão gera os 3 problemas que eu falei para vocês: imposto, inflação ou título, ou juros, né, da nossa dívida pública. Então, a gente poderia cortar, por exemplo, sei lá, de fundão eleitoral, poderia cortar, por exemplo, de orçamento parlamentar, que está na casa das dezenas de bilhões de reais, poderia cortar das isenções fiscais que são dadas aqui no Brasil, na casa quase dos 400 bilhões de reais, que não existe um critério muito objetivo, geralmente são alguns lobbies, algumas indústrias que têm mais força com o Congresso do que outras, que conseguem benefícios maiores. Se a gente cortasse esses auxílios, esses benefícios, essas isenções fiscais, a gente teria uma grana para fazer fundos e também para fazer outros tipos de investimento, né? Então a primeira solução aí está apresentada. Tem que tomar muito cuidado para não virar uma medida populista e que gere inflação até curto, né? Mas principalmente a médio prazo. A segunda solução que eu apresento para vocês também está sendo discutida, e aliás até foi aprovada uma parte dela, no nosso Congresso, que é a alteração na forma como incide os nossos tributos, os nossos impostos, né? A gente tem, no preço da gasolina, gasolina eu falo combustíveis, tá? 2 impostos mais importantes. O ICMS, que é um imposto estadual, e o PIS e o PIS/COFINS, né, que é um imposto federal. Se a gente reduzisse os impostos que são cobrados no preço dos combustíveis, naturalmente os combustíveis ficariam mais baratos. Isso já foi alterado numa lei pelo nosso Congresso recentemente, tá? Porque o ICMS, que é o que é mais pesado de todos, ele incide, depende muito do estado, cada estado define qual que vai ser o valor do ICMS, tá? Ele incide de 20% a 30%. Vocês devem se lembrar que o governo Bolsonaro, recentemente, ele estava criticando bastante. O aumento do preço dos combustíveis é culpa dos governadores que aumentaram o ICMS e tal. Na verdade, e os governadores falam, não, eu não aumentei o ICMS, a porcentagem é exatamente a mesma. E nenhum dos dois estava mentindo, só que os dois estavam fazendo, né, um joguinho de palavras para não serem mentirosos. Quando os governadores falam que não aumentaram o ICMS, de fato é verdade. A porcentagem ela continua a mesma. Só que o imposto ele é cobrado de maneira percentual. Então imagina, o combustível está sendo vendido a R$4. Se o ICMS é de 25%, o governo está tirando R$1 por litro. Se a gasolina passa a custar R$8 e o imposto ainda é 25%, agora o imposto está em R$2 por litro. Ou seja, na prática você aumentou os impostos. Percentualmente não, mas o que interessa é nominalmente, claro, que passou de 1 para 2 nesse meu exemplo aqui hipotético. Então foi votado pelo Congresso, inclusive, uma mudança na tarifa do ICMS, que agora não será mais percentual, mas vai ser esse valor nominal. Vai ser R$1,50 por litro, vai ser R$2 por litro. Porque daí, quando aumenta o preço dos combustíveis, não aumenta também a taxação do ICMS, tá? Os governadores estão ameaçando, inclusive, para o STF, porque supostamente isso feriria a noção de federalismo no Brasil. Nós somos um país federalista em que cada estado tem autonomia para criar e votar suas próprias leis, inclusive para definir o valor do ICMS. O que o governo federal e o próprio Congresso alega é que eles não estão tirando essa autonomia, só que eles estão deixando, ao invés de ser percentual, nominal. Eu, particularmente, Ricardo, acho bastante interessante essa medida, tá? E o governo federal também anunciou, pelo menos provisoriamente, o cancelamento do PIS e COFINS para os combustíveis, ou seja, dos impostos federais. A conta que foi feita é que mais ou menos os contribuintes
eles vão ter 30 centavos a mais, ou seja, vão pagar a conta 30 centavos, os estados, com essa mudança no ICMS, vão pagar também 30 centavos por litro, e o governo federal vai deixar de arrecadar também 15, 18 bilhões, e vai arcar mais ou menos com 30 centavos por litro. Então, ficou dividido as responsabilidades, tá? Ah, professor, é interessante reduzir impostos, não é? É, acho interessante. Até porque os impostos são muito altos no Brasil. Mas, novamente, cuidado. Ah, então vamos reduzir imposto de tudo. Se a gente reduz imposto, a gente reduz a arrecadação. A gente entra naqueles 3 problemas que eu citei para vocês no começo do vídeo. Se a conta não fecha porque reduziram os impostos, a gente vai ter que tirar de outro lugar. Aumentar impostos em outros lugares. Gerar papel moeda, que vai gerar inflação, ou emitir título da dívida pública, para pagar a conta. Novamente, sou favorável à redução dos impostos, mas de maneira responsável e cortando gastos, porque senão isso vai refletir em prejuízos para a gente no futuro, tá bom? No futuro, assim, a curto prazo, porque se a gente se mostra um país irresponsável fiscalmente, dispara o preço do dólar, queda dos investimentos estrangeiros, enfim, tudo tem que ser feito, galera, com uma lógica de responsabilidade fiscal, né? Só cortar impostos por cortar, sem falar de onde vai vir, não tem como fazer. Lembrando, tem muito lugar para cortar no Brasil, tá? Muito, muito mesmo. Principalmente dos privilégios do nosso elitismo público, do funcionalismo público, pegando aí juízes, embargadores, enfim, né? O Brasil é uma máquina pro elitismo, tá? Não máquina pública, pro elitismo no funcionalismo público, bastante pesado. E a terceira solução que eu posso falar para vocês é a solução um pouco mais polêmica, que seria a mudança na política de preços da Petrobras. Pegando ali um momento, depois do governo Lula e Dilma, que muitos acusavam que os dois governos, e de fato eles fizeram isso, né? Fizeram a Petrobras, muitas vezes, uma empresa de caráter um pouco mais populista, ou seja, o preço do petróleo disparou no mercado internacional, mas a Petrobras era obrigada a vender a preços baixos, porque se aumentasse o preço dos combustíveis, ia gerar inflação, problemática, tudo tal. Ah, professor, mas não é legal que a Petrobras venda a preços baixos? Então, vamos com mais calma, né? Se a Petrobras abaixa os preços e começa a trabalhar, por exemplo, no prejuízo, enquanto o preço do combustível está muito alto no mercado internacional, a empresa vai ter prejuízo, a estatal pode ter prejuízo. Não existe estatal que tenha prejuízo, porque quem é dono da estatal é o governo. Se a empresa tem prejuízo, naturalmente o governo vai ter que arcar com esse prejuízo. Sabe de onde ele vai tirar dinheiro para arcar com o prejuízo? Impostos, emissão de papel moeda, título da dívida pública. Percebe que se a conta não fecha, quem acaba se ferrando é sempre a gente, tá bom? Além do que, há uma tendência também que a Petrobras, depois de 2016, que mudou essa política de preços, começou a fazer uma paridade com o mercado internacional, pareado com o preço em dólar, ficou uma empresa um pouco mais confiável para os investidores estrangeiros. Aumentou bastante o valor das ações. A Petrobras, ano passado, por exemplo, gerou 100 bilhões de dólares em valor, só que aí também há uma crítica. Por quê? A gente gerou 100 bilhões de reais em lucro, em dividendos, né, que vão ser pagos aí, só que grande parte disso fica na mão de investidores brasileiros, uma grande parte na mão de investidores internacionais. Então entendam, a Petrobras vende combustível mais caro, isso impacta no nosso modo de vida, na nossa inflação, nos alimentos e tal, e quem está lucrando são os grandes investidores internacionais, que estão recebendo aí dividendos em cima do aumento do preço dos combustíveis no Brasil. E o Estado também lucrou uma grande parte disso. Estima-se aí, galera, acima de 40 bilhões de reais, tá, para o Estado, só em dividendos da Petrobras, com o lucro que a Petrobras teve. Então, essa mudança na política de preços, ela foi feita para os governos tratarem a Petrobras de maneira um pouco menos populista. Se varia de acordo com o mercado internacional, a Petrobras também vai seguir essas leis. Só que, claro, com a disparada do preço do dólar, e a gente pode colocar um pouco isso culpa na administração brasileira, porque aí sim, né, essa questão macroeconômica, aumentou o preço do dólar. Isso cara, pela nossa política brasileira, né, o Brasil é um país com um altíssimo potencial. Professor, mas teve a pandemia. A pandemia aconteceu em vários lugares, e o real, pelo menos em 2020, 2021, foi uma das moedas que mais desvalorizou no mundo, não só, né, na América, mas desvalorizou no mundo. Então isso é uma certa ineficiência, assim, do nosso governo, que não soube lidar. Agora, com essa queda recente, supostamente a gente consegue comprar petróleo um pouco mais barato. Então, deveria reduzir um pouquinho o preço, né? Mas então, fazendo essa paridade com o poder de compra no mercado internacional, os combustíveis, eles acabam sendo vendidos a um preço mais alto, isso gera lucro para os acionistas tal, e também para o Estado. Talvez o Estado poderia fazer, por exemplo, um fundo de reserva desses lucros e dividendos que foram gerados para, por exemplo, sei lá, subsidiar o preço dos combustíveis. Só que esse dinheiro do lucro das estatais, ele já foi contabilizado
para fazer outros tipos de investimento, né? Também saúde, educação, etc. A nossa proposta orçamentária, ela já foi feita. Então, uma mudança na política de preços sem a obrigatoriedade vai fazer com que a gente venda gasolina, sim, a um preço mais barato, porque vai ser baseado no nosso custo de produção, com uma realidade mais brasileira, só que tem que tomar muito cuidado para a gente não voltar nos planos anteriores. Ah, vai ficar barato. Aí vai gerar prejuízo. Assim, se mudar essa política, esqueça ações da Petrobras, tá? A Petrobras vai se desvalorizar, tal. Então esqueça ela é uma empresa de livre mercado. Ela vai ser uma empresa estatal e a função social, ela vai estar muito superior à função econômica dela. Beleza, são visões diferentes de mundo, tá? Ah, a estatal tem que ter uma função social. Ah, não, a estatal ela tem que gerar lucro para o Estado. Enfim, fica aí a seu cargo, né, a seu pensamento. Nesse caso, se ela realmente mudar essa paridade do poder de compra em dólar, isso vai fazer com que a gente tenha a gasolina mais barata, só que pode ser que a Petrobras comece a trabalhar no prejuízo. E aí, novamente, volto para vocês naqueles 3 problemas. Mudança, inflação, emissão de papel moeda, título da dívida pública ou até mesmo um endividamento maior. Ou seja, pessoal, na prática, percebam que com o petróleo estando muito caro no mercado internacional e o dólar também extremamente desvalorizado, valorizado frente ao real, fica difícil a gente ter um combustível barato aqui no Brasil. Essa disparada do preço dos combustíveis, ela não é só no Brasil, ela é no mundo inteiro. É que, claro, o Brasil vem tendo uma redução do seu poder de compra, a inflação, o real moeda que é muito desvalorizada, e percentualmente o impacto do aumento do preço dos combustíveis na grana da população, no estilo de vida da população, é muito grande, né? O poder do consumidor brasileiro está muito baixo. Se dispara o preço dos combustíveis, isso afeta bastante a nossa vida. Mas a solução, ela tem que ser feita, aí vou dar minha opinião, né? Finalizando aqui o vídeo. O que eu acho que deveria ser feito então, professor? O que você faria? Eu faria sim o fundo de reserva, eu acho que é importante, eu acho que a gente deveria sim mudar essa política de preço da Petrobras, pareado no mercado internacional, mas não fazer com que a Petrobras tenha prejuízo. Talvez a Petrobras, nesse momento, tenha sim que ter uma função social um pouco maior que a função econômica, mas não fazendo de maneira populista, não fazendo, o que é difícil, né, esperar de qualquer tipo de governo, tá? Mas todo mundo ideal aqui. Fazendo uma Petrobras que mude essa política fixada, indexada na política internacional, para ela conseguir agradar um pouco também uma noção de ser uma empresa sólida, uma empresa lucrativa, que gere também dividendos para o nosso Estado, mas também não comprometa a vida, a economia do Brasil com uma gasolina possivelmente a R$18. Ah, não, tem que ser obrigatoriamente fixado no mercado internacional. Então essa política de preço ela tem que mudar, mas de maneira responsável, o que é bem difícil esperar dos nossos políticos, claro. E a gente tem que fazer sim o fundo de reserva e cortando gastos. A grande questão é, você acha que o nosso poder político vai querer cortar gasto? Vai querer, por exemplo, cortar privilégios? Cortar, por exemplo, isenções fiscais de gente que financia a campanha de deputado, senador, etc.? Cara, acho difícil, né? Acho bem difícil. E para você, qual que seria a grande solução? Como que a gente poderia reduzir, então, o valor dos combustíveis, o valor da gasolina? Deixa aí nos comentários que eu quero saber a sua opinião. No mais, galera, se vocês curtiram o vídeo, tamo junto, beijos, abraços e